Ila observava o céu azul de Marte como se qualquer momento ele se apertasse, contraísse e expelisse algo brilhante e milagroso sobre a areia. Nada aconteceu. Cansada de esperar, caminhou outra vez as pilastras enevoadas. Uma chuva suave começou a derramar do alto. Refrescava o ar ressecado e caía com suavidade sobre sua pele. Nos dias quentes era como caminhar dentro de um riacho. O assoalho da casa brilhava com os filetes de água refrescante. À distância, ouvia o marido tocando seu livro, em ritmo constante. Os dedos nunca se cansavam de suas antigas canções. Em silêncio, desejou que algum dia ele tornasse a abraçá-la e tocá-la como um mar, por tanto tempo quanto dedicava a seus livros incríveis. Olá, pessoas monstruosas e deformadas. Eu sou o Daniel Arma de Abelhas e sejam bem-vindos ao 18º episódio de Estranha Ficção, um podcast com excesso de oxigênio. Como de costume, aqui comigo estão eles. Eu sou o Gabriel em Terra Pão, e essa é uma pequena estatura para um homem, mas uma grande estatura para um marciano. Eu sou a Gabriela, e os marcianos são muito menos emocionantes do que eu pensava. Aqui quem fala é Pedro, o gigante de olhos verdes. E para que você vai acender uma churrasqueira usando um pão quando você pode usar lava? Porque a gente não pensou nisso antes. No Minecraft, né? É assim que fazem. Se você quiser gastar uma viagem pro Nether pra pegar um lava. Não tem lava num vulcão? Não tem vulcão no Minecraft. Meu Deus, não sabia que a gente tava gravando com noobs. Bom, hoje comentaremos então o conto Ila, de Ray Bradbury, incluso na famosa coletânea The Martian Chronicles, ou As Crônicas Marcianas, publicado em 4 de maio de 1950. Pedro, o que você tem a dizer sobre esse singelo conto? Ila foi um conto originalmente publicado na revista Maclean's em 1950 também, mas antes do livro ser publicado. Ele foi publicado com um nome que originalmente era I'll Not Look for Wine, ou Eu Não Procurarei por Vinho. Mas quem é Ray Bradbury, né? E o que são essas crônicas marcianas? Ray Bradbury é um autor de ficção científica, também de ficção. O conto mais famoso dele o livro mais famoso dele. Começou com um conto também, mas enfim. É o Fahrenheit 451, que é um clássico da literatura, né? Um dos mais famosos livros de distopia. É, um livro que tá, tipo, para a par com 1984 e Admirável Mundo Novo, né? Essa tríade. O Fahrenheit 451 tem um filme do Truffaut, pô. Com o Michael B. Jordan. Não, com o do Truffaut não tem o Michael B. Jordan. Mas o outro tem. Caraca. Mas o Truffaut que importa. Não matter. Enfim. Ele é conhecido por esse livro, mas ele também tem essa coletânea de contos, que é o Crônicas Marcianas, que também fez muito sucesso, que é mais ficção científica. Ele é da mesma leva de autores do Asimov, né? Essa patota aí, que nasceu em 1920, viveu a guerra e, enfim, né? Vê como o ser humano é uma merda e escreve como o ser humano é uma merda. Tem medo da própria sombra. Sim. Ele é um vencedor do prêmio Pulitzer. Tipo, ele trabalhou com mais coisas além de literatura. No final da carreira dele... Final não. Acho que foi logo depois de escrever o Crônicas Marcianas, inclusive, ou Fahrenheit 451, agora não lembro. Ele escreveu roteiros para filme, como, por exemplo, um que é pouco famoso, daqueles antigões, que é It Came From Outer Space, ou Aquilo que Veio do Espaço, acho que em português, que é um filme em 3D, velho. Só que de Caraca. 1950, Como assim? tá ligado? E entre outras coisas. E falando um pouco mais sobre os Crônicas Marcianas, que talvez isso ajude a fazer um pouco, algumas coisas ficam meio em abertas nesse conto, quando você vê o compilado de contos como um todo, eles fazem mais sentido, né? Mas é basicamente um compilado de contos que ele escreveu entre 1945 e 1950. Ele juntou para fazer esse livro e escreveu mais alguns outros contos, acho que, sei lá, 33% do livro, né, um terço do livro ele escreveu, e o resto são contos escritos anteriormente. Daí esse compilado de contos conta desde o começo da exploração humana em Marte, tipo,
ele vai evoluindo na história, sabe? E, tipo, vai ficando cada vez mais bizarra, mais complexa, de certa forma. Mas um conto não tem tanta influência sobre o outro, sabe? São pequenas referências que ele faz mais pra frente. Tipo, por exemplo, esse Ila, o nome do capitão da nave espacial é referenciado mais pra frente. Ou então, esses poderes que os marcianos têm, coisa assim, vão sendo mais aprofundados com o passar do tempo, sabe? Entendi. Saquei. Mas Bem maneiro. você não precisa necessariamente. Acho que tem alguns que você tem que ler mais de um para entender, mas a maioria deles você podem ser lidos separados que você consegue pegar a vibe do conto sem nenhum problema, sabe? Tá, então esse que a gente leu, ele é do começo do livro, né? Isso, ele é o primeiro conto com mais de 2 páginas, digamos assim, né? Porque o esquema do livro é basicamente sempre assim: é 1 ou 2 contos com tipo 10, 20 páginas, acho que o maior tem umas 30. E ele é seguido sempre de um conto curtinho, que é meio que interlúdio, que ele, tipo, normalmente ele faz um gancho pro próximo, ou sei lá, às vezes é só uma coisa engraçadinha mesmo, de uma página ali. Eu acho legal que é uma ficção científica que é um pouco mais pé no chão, porque fala tipo de Marte e não de, sei lá, uma estrela a milhões de anos-luz daqui. É tipo, você quer dizer geograficamente, né? Geograficamente não. Espacialmente. Espacialmente próximo. É que falar sobre Marte é uma coisa um pouco mais normal pra gente, né? Até porque explorar Marte tá cada vez mais perto de ser uma realidade, né? No caso, explorar Marte como seres humanos, né? A gente já explora Marte 100 anos lá. Não naquela época. Exatamente. Naquela época ali, nem tinha. Não sei se já tinha, tipo, naves chegando à estratosfera, assim. O livro foi publicado em 1950 e o primeiro satélite lançado ao espaço foi o Sputnik em 1957. Então, Bem especulativo pra época, então, né? Um Sim. homem à frente de seu tempo. O que é interessante também é porque, além desse conto que a gente vai tratar com mais aprofundamento, que é o Ila, o Pedro falou, a gente leu também um curtinho conto de 2 páginas, que é sobre um lançamento de foguete. Então saber que, tipo, ele imaginou em 1950 uma coisa que aconteceria concretamente muito depois, tem um ar de, tipo, requinte maior, eu acho. Mas eu acho que em 1950 já tava tendo um começo de corrida sim. espacial, né? Não, já Não, era uma sim. coisa mais especulada, né? Mas ainda Tava não no tinha acontecido imaginário, nada. né? E uma coisa interessante é que o conto ele começa não com o título, mas com uma data, né? Ou aquele continho curtinho com janeiro de 1999. Um Quando ano eu bem nasci. interessante, né? Todos nós, menos a Gabi, que é de 2006, né? Mais ou menos. E fevereiro de 1999, Ilha. Isso quer dizer que tipo, ele também estava dizendo que essas coisas aconteceriam nessas datas, né? Não porque eles foram escritos nessas datas. É isso. É meio que essa pira. É meio como se fosse um diário, não de uma pessoa, mas tipo um diário de fatos que aconteceram, sei lá. É tipo um Captain's Log, talvez, no Star Trek, né? Você dá o tempo e a data. Mais ou menos isso. Captain's Huge Log. Mas achei interessante. Eu achava que em 49 anos já ia ter, né, Foguetes coisas. em Marte. Eu acho que ele se decepcionou um pouquinho, mas tudo bem. Então, o livro começa em 1999 e o último conto dele é em 2026. Caraca! Tem algum em 2020? Não, ele vai indo, tipo, a passinhos de formiga até 2005 e daí tem um salto temporal até 2026. Por Saquei. motivos... A gente não fala dessas datas. E são por motivos muito bizarros de guerra nuclear. Caralho! Entendi. Incrível. Drink to me only with thine eyes, and I'll not ask for wine. Bom, o que vocês querem comentar sobre esse primeiro continho, o Verão do Foguete? Então, eu já comentei um pouco anteriormente com vocês, mas eu acho que ele perdeu um pouco do charme na tradução. Eu imagino que em inglês ele tenha feito uma brincadeira com... O contexto é basicamente que vão lançar um foguete, um lugar que é uma cidade que era fria, em Ohio, se torna muito quente por causa do lançamento, por causa do jatos do foguete. E daí o gelo derrete, e as pessoas sentem calor nesse verão artificial. Eu acho que em inglês ele deve ter escrito alguma coisa como Rocket Summer,
que tem a ideia de ser não só um verão causado por um foguete, mas também um verão rápido. E daí na tradução a gente perde um pouco disso, mas também denota que o Bradbury é um puta autor, tipo, ligado nos trocadilhos e no uso da linguagem. Então eu gostei dele já no começo, assim. Meu primeiro contato, assim. Sim. Eu acho que é um conto, e ele é um conto bem poético, assim, sabe? Ele não é um negócio que, tipo, segue um personagem, digamos assim, né? Não é, tipo assim, ele conta sobre, em 2 páginas ali, faz você entender como a vida de uma cidade, de uma civilização inteira estava mudando por conta de uma descoberta que é o foguete, né? E eu acho que é o conto perfeito para você começar o livro que vai falar sobre a exploração de Marte, sabe? Sim. Uma sacada muito boa. E é bem isso, né? Ele é bem poético, assim. Os autores de ficção científica que eu tô acostumado, pelo menos, eles são um pouco mais objetivos. Tá, tem algumas exceções, tipo a porra do cara que fez Neuromancer, o Gibson, que é outra vibes, assim. Mas geralmente eu acho que não é tão lírico. O Solaris, né, do... Qual que é o nome dele? É um russo, né? Do Stanislaw Lem, o polonês. Ele também é uma ficção científica, assim, um pouco diferente da que a gente costuma ver, assim, no escrita americana e inglesa. Ela tem uma vibe um pouco mais, tipo, mais pesada de ficção científica, mas também tem um lado bastante poético, sabe? E eu acho que, de certa forma, é algo que faz falta na ficção científica que a gente consome mais. Não que, tipo, são características bem diferentes, pra falar a verdade. Tipo, cada um meio que completa seu próprio significado. Mas de vez em quando explorar essa ficção científica mais poética também é bem interessante. Sim, concordo totalmente com a análise. Os interlúdios que eu falei que tem no decorrer do livro, né? Eles normalmente têm mais essa vibe, assim, sabe? Então acho que é uma coisa que se mantém ao longo do livro, e até mesmo alguns contos, e que eu acho que ele faz muito bem, sabe? Eu curti bastante esse, tanto que, tipo, você para pensar assim, é um conto super simples, mas é muito bonito, né, de se ler. Eu achei muito Sim. confortável de ler, assim. É uma leitura bem rápida. É gostoso, assim, você realmente. Eu não sei. Eu me afeiçoei com a escrita desse cara. Eu achei Nice. bem interessante também. Então, eu vejo nesse pequeno conto aí, 2 coisas, né? Que eu acho que ele quer passar com ele, né? Que tanto é tipo, olha que legal, a humanidade evoluiu a ponto de conseguir fazer verão por um breve momento que seja, mas fez virar verão numa cidade que estava nevando. Mas ao mesmo tempo que ela fez isso, ela destruiu o gelo que as crianças estavam andando de trenó, né? Ela acabou com a guerra de bola de neves e coisas assim, sabe? Então, eu acho que ele sempre pesa as 2 coisas, sabe? Ao mesmo tempo que a evolução traz coisas boas, ela acaba estragando outras, né? Tem umas coincidências, assim, que acontecem na literatura. Com certeza o Bradbury não pensou nisso, mas ele fez uma metáfora das mulheres com casacos peludos e ursos, né? E pensar que, tipo, o aquecimento global está destruindo o habitat dos ursos polares, por exemplo. Daí, no momento quando o foguete joga o fogo, assim, as mulheres tiram a roupa de urso. É, tipo, né? É uma coincidência muito interessante. Sim. Mas, enfim. Eu não tinha pensado por esse lado, mas pode ser. Talvez fosse um foguete que jogasse sal em cima do... Esquece. Um foguete movido a sal, foda-se. Pra matar todas as lesmas. Tem um... Caraca, solucionou aquele conto lá. Boa. O comentário do Asimov sobre a Bíblia. Mas e se fosse um foguete? E se a Bíblia, literalmente, a Bíblia fosse um foguete? A solução, então, pra Slug Girl é lançar um foguete abastecido de sal. Melhor do que mergulhar uma garota numa piscina de sal. E depois vem Ila, né? Finalmente, Ila. O ponto principal desse episódio. To me only with thine eyes,
and I'll not ask for wine. E o que vocês pensaram a primeira vez que vocês leram YLLA? Eu pensei na Ymir. Quê? Então, De Shingeki. ninguém aqui conhece, infelizmente. Mas eu sabia que era um nome, mas eu lembro, o Pedro mandou o PDF pirateado pra gente no WhatsApp. Fala. Tá, perdão. O excerto com copyrighted, certo? Mas já passou a época, né? Ele já não virou domínio público? Não Acho que sei. não. Depende das regras. Tá, enfim. Um tempo depois do autor morrer, ou um tempo Sim, mas depois da obra. Ele morreu em 2012. Sim, mas tipo, eu não sei se é. É do autor morrer. É do autor morrer? É. Ah, tá. Então, Nos Estados Unidos, pelo menos. mas o Pedro mandou o arquivo pra gente ler e tava mais ou menos o escrito Contos Marcianos, né? Daí tracinho Ila. E eu não sabia que ia ser um rolê sobre o Ray Bradbury. E eu pensei, quem que é Ila? A autora do conto? E daí o Pedro falou que na verdade era o nome do conto. É que Ila é um nome muito de ficção científica, né? Sim. E tem autores tipo Asimov, que também é um nome muito de ficção científica. Eu pensei que fosse tendência, mas não é. É só o nome da pessoa. Da pessoa marciana. Exato. E quem é essa pessoa? Essa tal Ila? Ela é uma pessoinha bem baixinha. A primeira coisa que a gente sabe, na verdade, é que ela é esposa de um tal senhor K. E no ramo podcastístico, isso pode significar muitas coisas. É isso. Uma coisa que eu quero adiantar já é que pelo jeito que o autor se expressa, dá pra ver que até em questões de feminismo, digamos assim, ele meio que faz uma crítica nesse conto. É o feminismo. Sim, ao feminismo. Não, o jeito que o marido patriarcado. trata Sim. ela e tal. Eu tive essa impressão, assim, achei avançado. Sim. Concordo. Mas é só adiantando um pouquinho mesmo. Mas a Gabi tirou essas conclusões porque a personagem principal, a Ila, ela, como o Dani disse, está num casamento. Só que é um casamento meio infeliz, né? Ela não está em bom par com o marido dela, que se chama Il. Autores de ficção científica têm um grande problema com criatividade para nomes. Bom, o que acontece é que ela e o Il se casaram já havia um tempo. E que Ilha e o Il se casaram havia já um tempo. E, bom, o casamento dele já tinha, digamos que, esfriado um pouco. Ele já não se falava muito e ela passava a maior parte do tempo olhando pro lado de fora, enquanto o sol transformava a areia em alguma outra coisa, esqueci. Mas você consegue notar isso daí, inclusive nos diálogos, né, entre os personagens. Em momentos em que a Ila vai falar com o marido dela, vai falar assim, "Are you okay?" E daí ele vai falar, "No, I'm ill." Meu Deus do céu, velho. Ah, não! Ele foi. Ele vai no médico, ela fala, "Are you ill, Daddy?" "Yes." Não, falando Nem sério. faz sentido essa piada. Literally. Mas falando sério. Tem esse casamento merdão, né? Que a Ila basicamente virou uma dona de casa enquanto o seu marido trabalha e acho que é basicamente um retrato da sociedade em 1950, sei lá. Exatamente. E é interessante, inclusive, que eu acho que eles moram num lugar meio apartado, né? Tipo num countryside. Sim. Porque fala que a cidade de Marte, pelo jeito é só uma, mas eu não entendi direito isso, é mais afastada. Eles precisam pegar um meio de transporte muito estranho para ir lá. E daí tudo em Marte é muito diferente. A arquitetura, principalmente. Eu tive bastante dificuldade em entender como é que aquelas casas são feitas. A minha impressão é que são uma espécie de líquidos, água, coisas assim que se materializam de alguma forma para conseguir manter
um nível de, tipo, umidade no ar, porque Marte é seca, né? Mas eu não sei exatamente como funciona. Eu, pra falar a verdade, só fiquei imaginando que eles moram, tipo, em lugar nenhum lá do Coragem com o Covarde. Eu também imaginei uma pira assim. É basicamente uma casa que fica à beira do Mar Morto. E eu imagino que eles, tipo, seja uma casa meio que uma fazenda, assim mesmo, sabe? Um treco isoladão. E de algum mar morto, né? Porque do jeito que ele fala, dá a entender que Isso. É o vários mar mares seco, eu são acho, mortos né? lá. Isso. E tem essas pilastras de cristal, velho, que ele fica falando o tempo inteiro que tem uma porra de uma pilastra de cristal, eu não entendi onde é que fica essa porcaria dessa pilastra de cristal. Então, mas é que eu entendi que é tipo um templo meio panteão, assim, sabe? Várias pilastras e escorre água delas, pelo que eu entendi. Sei lá, eu não sei de onde seria esse negócio da água, mas beleza. Meu, tem momentos em que o Il, ele se escora numa pilastra e jorra água. E eu fiquei tipo, mano, eu tô lendo isso certo? E eu tô. É realmente meio difícil de entender a arquitetura do lugar. Sim, é bizarro, é bizarro. E bom, de qualquer forma, enquanto ela olha essa paisagem tão estranha, né, nessa vida meio medíocre, ela tem um sonho, né? Um sonho dormindo, né? Isso. Sim, ela sonha com uma Sonha com. coisa. Pode falar. Ah, então, ela tem um sonho, ela cochilou ali, tem um sonho muito estranho que ela não consegue descrever muito bem no começo. Mas basicamente é a sensação de que um objeto vai cair do céu e de lá vão sair pessoas muito grandes, altas, com cor de pele diferente das deles, porque eles são alaranjados, meio marrons, e de olhos dourados, né? E essas pessoas têm olhos azuis, por exemplo. As que saem Sim. da nave no sonho dela. Então é um Isso contato causa. com um tipo de pessoa diferente do que elas estão acostumadas, os marcianos estão acostumados. Sim. Isso causa também reações bem espantadas do marido dela enquanto ela descreve. Sabe? O fato dela descrever um cara com 1,85m, ao meu ver, justificadamente faz ele se sentir, tipo, gigante. Como assim? Pois é. Sim, ou então quando ela fala, tipo assim, e ele tinha cabelo, você não vai adivinhar a cor. Daí o cara, pretos. Oh, meu Deus, você adivinhou? Eu chutei a coisa mais idiota possível. Meu Deus. Sim, eu me senti A cor, pessoalmente mano. ofendido. Mas ele não fala, né, a cor que eles têm do cabelo. Ele fala a cor da pele, Fala a do cor cabelo dos também. olhos, a Não, altura. mas do cabelo Isso é dele, interessante. dos marcianos, não, mas. É. Sim. Não, mas isso é uma Eu coisa fiquei curiosa interessante. em saber. Então. Porque, Pedro, você leu o livro todo, né? Uhum. Tem mais. Como é que são os marcianos? Cara, eu acho que é basicamente essa toda a descrição que eles dão. Mas, tipo, eles são meio amarronzados, alaranjados e tem olho dourado. E é isso que a gente sabe sobre eles. Sim. E eles parecem meio secos. Né? Tipo, se isso faz sentido, sabe? Tipo, como se fosse um grilo gigante, sabe? A Gabi ia falar alguma coisa, eu acho. Eles são carecas. Possivelmente. Mas daí não ia falar, Caramba. tipo. Daí será que eles teriam um conceito de cabelo? Se eles são todos carecas? Acho que não. Eles devem ter. Eles têm cabelo, eles têm cabelo. Eles não são careca. Imagino que deve ser uma cor muito estranha, tipo verde, limão, neon. O cara achar que preto é a coisa mais absurda possível. As representações que eu vi até agora, normalmente eles são loiros. Ou cabelo branco, assim, sabe? Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido, gente. Não, total sentido. Ainda mais com o sol forte. Não, se bem que o sol não é forte no Marte, esquece. Eu tenho a impressão de que, bom, Marte, pela questão de como o sol bate lá, eu acho, é tudo meio vermelho, né? Então acho que a paleta de cores deles deve ser bem reduzida. Não deve ter verde lá, sei lá. Pode ser. Eu acho que na verdade Marte. Na verdade tem, porque tem os campos verdes, né? É verdade. Mas é que, Eles podem por ser exemplo, o daltônicos negócio também. do azul. Então, uma coisa que tem que dizer. Como que ela sabe o que é azul, sabe? Uma coisa que tem que dizer é que, tipo assim, o Marte do Ray Bradbury não é a Marte que a gente conhece, tá ligado? É uma Marte que tem água, que tem Marte tem água.
Não, tipo, tem rios. Tem vida, Dani, tem vida em Marte. Vida. Tem mar morto. E tipo, então eles têm conceito de cores, sabe? Não é. Porque, tipo, a luz do sol é a mesma, sabe? Então tem o mesmo espectro de cores. Na verdade o Sol tá um pouco mais longe, então. Daí. Tá, mas não faz. É só um pouquinho menorzinho, sabe? Só isso. Mas, enfim, whatever. Drink to me only with thine eyes, and I'll not ask for wine. Uma coisa interessante desse rolê do conto, tipo, da relação dos dois, do Ila e do Il, é que a gente consegue ver que algo que não vai bem piora quando uma das partes começa a ter sonhos. E eu falo isso em todos os sentidos possíveis. Sim. Foda, Quando os dois têm uma vida medíocre que sobrevive porque os dois têm uma vida medíocre. Exatamente. Quando uma pessoa começa a ter um pouco mais de esperança e ambições, daí a outra vai se sentir com ciúmes em vários sentidos. Enfim. E conforme então ela descreve esse sonho, o cara começa a ficar tipo, por que você tá sonhando com um cara assim, sabe? O que esse cara tem de especial? O que ele tem que eu não tenho? E ela só querendo descrever o seu sonho, porque ela ficou feliz em ter esse sonho. Mas eu achei engraçado que ela até descreve assim, ele me beijou, sabe? Tipo, não agora, em um outro sonho mais pra frente, né? Mas, sei lá, esse não seria pelo jeito que o marido dela trata ela, se eu fosse ela, eu não teria contado isso. Que ele já tinha ficado meio pistola. É que ela já vai, acho que vai tendo um pouco mais de ousadia, né? Porque ela também tá saco cheio do cara, né? Acho que é um pouco disso. É tipo aquele negócio assim, sei lá, ela começou contando o sonho pra ele, não porque, tipo, é só porque, tipo, olha que bizarro isso. Nossa, imagina que estranho ter esse ser. E, tipo, o cara ficou com ciúmes do nada, tá ligado? Sim. Eu acho que ela nem tinha sonhado que eles tinham se beijado. Ela só falou de irritar, pra irritar mesmo. Pode ser. Maybe. E também mas daí, conforme vão passando os dias, ela vai tendo mais sonhos com essa mesma pessoa que vem de uma nave, no mesmo lugar. E cada vez essa pessoa, tipo, eles vão tendo mais contato, né? Na primeira vez ela só viu esses seres. Na segunda vez, o cara desceu da nave, se apresentou pra ela e eles conversaram e ele era muito gentil. O nome dele que é Nathaniel York. Isso. O que denota já que o Ray Bradbury achava que a nave espacial seria sempre americana. Bem, considerando que ela saiu de Ohio. Não tem relação entre um conto e outro, se lembra? Tem. Falei, não são... foi o que a gente Então por que conversou em você off. disse que não tinha? Não, eu falei... Literalmente a gente conversou em off. Eu falei que tem e são pequenas. Uma coisa não afeta a outra, mas... Assim, se você quer saber dos detalhes... Daí... Mas da ordem que foi colocada, parecia muito, olha... Esse foguete que deixou... Que Saiu de Ohio. transformou o inverno em verão... Está indo pra Marte. Isso. Sim, em um mês. Daí é da época, pô. O cara nunca tinha feito uma viagem pra Marte pra saber que não demorava um mês. Bom, nem eu fiz. Tá, parei. Ele tem um bom ponto. E eu gosto dessa sequência aqui de falas, em que ela então também fala do nome do amigo do cara, dizendo... Ele também tem seu amigo chamado Bert. Ele responde, outro nome idiota. Então, eu acho que eu gosto de imaginar, tipo, o background dos autores escrevendo esse tipo de picuinha. Com certeza, o Bradbury encontrou alguém que chamava Bert e ele era um filho da puta. E nesse caso eu tenho que concordar com o Sr. K. Bert é realmente um nome idiota. Mas é curioso, eu não entendi esse aspecto também da cultura marciana, mas o Sr. K e a Sra. K não tem K no nome. É sobrenome, Não, é sobrenome. Deve ser tipo Ilaka. Caramba, que loucura. Ou pode ser Ila Caster. Nome totalmente aleatório. Ilacan. Tá, ok. Lacan.
Lacache. psicanálise de lado. Eles tiveram esse desentendimento, né? E o Il, que é o marido dela, mandou o famoso: você tem que parar de ter essas... Como é que ele fala mesmo? Puta que pariu. Não é sonho. Ele tipo, menospreza a expressão de criatividade tipo, dela. com essas infantilidades, assim. Negócio meio assim. Isso. É uma coisa nesse sentido. Mas dá a entender que é uma coisa da cultura deles ser mais sóbria. Eu tive essa impressão. Eu acho que não, assim, porque ele fala que... Ele começa o conto dizendo que antigamente eles pintavam e dançavam e tudo mais, sabe? É só que eu acho que é pra ser meio que uma representação da Terra mesmo, né? Então, tipo, é o cara na década de 50 com a mulher tentando se expressar e ele, tipo, não, eu sou um homem de negócio, você tem que ser séria e cuidar dos filhos e limpar a casa. Não fique sonhando aí com York. E provavelmente deve ter também um pouco de relação até mesmo com a ficção científica, né? De que para muitas pessoas você ler ficção científica é uma coisa meio boba. Sabe, em vez de você estar lendo talvez um clássico, algo mais complexo, a ficção científica é só uma literatura boba. Então você ter sonhos que falam sobre outro planeta também seria algo bobo. Eu acho um pau no cu quem acha que ficção científica não é literatura maneira. Fica aí a crítica. Então, e daí já é agora que vem a música, né? Ou não? Sim. Ela tem um sonho em que ela cantarola uma música. Sim. E pelo jeito é uma música boa, então na minha... Quer dizer, dentro da cultura marciana, aquela música seria considerada uma música bela e bonita, pelo menos para os ouvidos do Will. Inclusive o Will, ele tem... Algo me diz que a cultura marciana é muito auditiva, porque o livro que ele estava lendo no começo do conto, antes que a gente acabou não falando, é pela passagem de dedos numas páginas de metal que soltam uma voz meio lírica, assim, né? Então, pelo jeito é bastante auditivo. E daí, depois desses sonhos, a Ila começa a cantar uma música estranha, né? Cantarolar, assim, sem falar as letras mesmo, fazendo só o humming, né? E o Will gosta dessa harmonia. E ele pergunta: que música é essa? Sei Então, lá, bro. Quando ela explica que ela escutou no sonho, né? Com uma letra que, tipo, é de outra língua, daí, tipo, novamente ele tem essa mesma reação de sempre, de achar zoado e, tipo, sempre cada vez mais incomodado com o fato dela ter repetido sonhos com esse tal alienígena. E uma coisa importante dessa parte também é que ela explica, né? Tipo, ela fala assim, eu nem sei sobre o que essa música tá falando porque ela é em outra língua. E daí ela fala que, tipo, provavelmente aprendeu a língua por telepatia. E daí a gente já descobre outra coisa sobre os marcianos, né? Que eles têm poderes telepáticos. Sim. Não, mas o que eu entendi foi que ela acha que os humanos têm telepatia. Será que não? Eles têm poderes telepáticos. Não? Ok. Sério? Caramba. Sim. Tipo... do Aquaman? O mais pra frente do livro, tipo assim, que vai ter outras situações em que seres humanos encontram com marcianos. Tipo, o que acontece é que os seres humanos falam alguma coisa e os marcianos simplesmente conseguem entender e falar qualquer coisa, só que eles falam na mente. Então, meio que eles se entendem e falam qualquer língua. É meio bizarro a explicação. Saquei. Não, mas interessante. Esses poderes psicológicos, psicóticos, são curiosamente muito comuns na ficção científica dessa época, né? Então, faz sentido o Bradbury ter usado um recurso como esse. Sim, é pra também distinguir, né, tipo, as civilizações, assim, eu acho, né? Sim. Os seres humanos têm foguetes, os marcianos não, mas, tipo, os marcianos se comunicam telepaticamente, que eu acho que é muito mais foda, assim, na minha opinião. Acho que deve ter menos conflitos. Pra mim só perde pro código Morse em alta velocidade. Código Morse em alta velocidade, literalmente, você ficar acendendo e apagando uma lanterna.
Sim! Exatamente. Onde é que a gente viu And esse that's so mesmo? fucking awesome. No dia que a Terra varou. Isso, puta Porque que daí você, pariu. tipo, enfim. Acho que o. De qualquer forma, conforme ia acontecendo isso, o Sr. Kaya, né, o Il, ele muda um pouco a sua forma de lidar com sua esposa, né? Aquele casamento que era muito parado e tal, ele começa a querer sugerir novas coisas, né, que eles não faziam antes. E eu não estou falando não estou falando de forma sexual, estou falando de atividades. Again, not sexual. Tipo. E é aquele negócio Pênis. meio que do tipo, o cara vendo que o casamento dele tá na merda, mas ele quer continuar com a esposa dele, daí ele fica tipo, vamos tentar fazer coisas novas pra salvar essa relação que tá uma merda. É, E é curioso que a primeira coisa que ele sugere é andar com os pássaros de fogo sim. pela cidade. Que seriam, sei lá, talvez os cachorros dos marcianos. Eu fiquei intrigada sobre os pássaros de fogo. Se eles estavam voando nos pássaros de fogo, se eles estavam só. Dá uma caminhadinha aí. Na verdade, dá uma voadinha aí. Não. Tipo, Eu imaginei Então, tipo um pássaro de fogo com uma coleirinha, assim, Não. voando pra não, eu cima. imaginei que tinha uma carruagem. É isso, é tipo meio que um balão, tá ligado? Só que em vez do Porra. balão são os pássaros. É uma carruagem aérea. Caraca. Eu até fiquei that is pensando, science tipo, fiction. se os pássaros lá são de fogo normalmente, não teria por que falar que eles são de fogo. Porque a gente não fala que nós temos pássaros de penas. A gente só chama eles de pássaros. Não, mas, Dani, eu acho que é uma metáfora. Não é, tipo, fogo flamejante, assim. Eu acho que é, tipo, eles são vermelhos, muito fortes, assim. Algum rolê meio, sabe? Tipo o dragão de Komodo. Não é que ele é de Komodo. Ele é um dragão só. Ah, bom. Explicado dessa forma, eu realmente não entendi. Tigre d'água não é um tigre d'água. E aí o tigre de Bengala, então. Sim, é água. Enfim. Mas essa sugestão de andar com os passarinhos, quer dizer, andar nessa carruagem, Brincar com uns pintinhos. não anima muito ela, até porque ela já saca uma. Não sei se ela saca alguma coisa ou se ela simplesmente Acho que ela nega. só não tá Não tá na afim vibe, mesmo, né? tá ligado? Ela quer continuar sonhando e não quer sair com esse merda. Porque essa sugestão de coisas pra fazer meio que entrou em conflito com os horários em que ela tem seus sonhos. Né? Sim. Sim. Então, de certa forma, dá pra perceber que o marido quer não necessariamente mudar a rotina, mas mais evitar que ela tenha novamente esses sonhos. Então, ela rejeita, não necessariamente porque ela entendeu, mas porque, enfim, de qualquer forma, ela quer continuar tendo sonhos. Por mais que ela se espante, né, com a sugestão e, tipo, de certa forma se anime, mas ainda assim não é o suficiente. Eu acho que esse daí é um ponto positivo do conto, porque os personagens realmente parecem ter motivações complexas para tomada de decisão deles, né? Não é só que a Ila quer ter sonho, é que também o casamento dela não tá bom e ela não quer que melhore. Não é só que o Il quer reatar o casamento, é que ele tá se sentindo um pouco ameaçado com esses sonhos estranhos que a esposa dele vem tendo, né? Sim. Então, E também essas sugestões, assim, do nada, uma coisa um pouco, tipo, já passou a hora de fazer isso, sabe? Sim. Agora é tarde demais. E daí, no meio dessa viagem também, ele faz outra sugestão de viajar pros campos azuis, ou montanhas azuis, né? Que, pelo jeito, é uma coisa que ela queria muito fazer há muito tempo, mas, de novo, já tinha passado da hora de reatar o casamento. Então, não dá certo, né? E essa negação dela e a contínua propositura de novas atividades pelo marido desgasta cada vez mais o relacionamento do. Sim. Em vez de melhorar, só vai ficando mais complicado, até porque ele também se incomoda com a rejeição dela. E em meio a tudo isso também a gente vai percebendo essas coisas, né? De essas tecnologias bizarras e essas paisagens que tem em Marte, né? Que são muito diferentes do que a gente imaginaria normalmente, né? Não é apenas, sabe, Monocolor. armas de laser e desertos infinitos, sabe? Sim, eu acho que ele tenta muito mais fazer uma civilização que tá em alguns aspectos no mesmo nível da civilização terrestre,
em outros um pouco avançado, em outros um pouco, né, sabe, tipo, não é uma civilização tão fantástica, assim, no sentido de, tipo, eles têm essas maravilhas que nós não temos, sabe? Sim. E tudo com uma certa personalidade, né? Sim. Até o ato de, sei lá, fritar uma carne é tipo em um negócio que tem, tipo, um pouco de lava. Tipo, sim. O que me faz pensar, tipo, se você coloca uma carne na lava, tipo, não apenas vai queimar imediatamente, como vai ficar com pedra atrás, sabe? Sim. Sabe o Não medo? faz sentido nenhum, velho. Mas vai que lá, tipo, eles gostam de comer carvão. Lá, o carvão é o mal passado. Faz sentido. O carvão é o mal passado. Tá mais para o bem Não, mal passado. passado. Ah, bom, o bem passado é, sei lá, Cinzas. um soco na cara. Ai, ai. Mas outra coisa que dá pra notar nesse trecho da viagem que a gente tava comentando é que, eu não sei, pelo menos eu peguei esse subtexto que, tipo, ela fala, tipo assim, mas você já vai pra cidade 2 vezes por semana? E daí ele fala, tipo, não, são negócios. Vocês não pegaram uma vibe de, Sim. tipo, ele tá traindo ela? Total. Né? Porque, né, negócios é o motivo genérico pra você justificar qualquer coisa. Sim. Negócios com uma empresa de cigarro. Eu acho que é Damn. bem. Ele faz, tipo, algumas ligações com a sociedade terrestre da época, né, de 1950, não de 1999, né, da época que ele estava escrevendo. Mas com certeza. E tipo, são uns negócios meio bem escrachados, assim. Eu acho que ele deixa bem pra você notar as similaridades. Ele tava, tipo, a mensagem, eu acho, final que o Bradbury tava tentando passar pra sociedade da época era um rolê meio. Vejam, homens, se vocês não fizerem algo, um alienígena vai descer dos céus e ficar com sua esposa. Alienígena poder de casada, né? É. Enfim, daí ela continua explicando as coisas e ele vai ficando cada vez mais bravo. Daí tem essa explosão um certo dia. Foi em sequência de algum. Sim, foi quando ela fala, né, que ela teria beijado o alienígena e tal. Daí ele fica ainda mais puto e, sabe, tipo, segura os braços dela e grita e se impõe. E, enfim. Daí, tipo, você vê que as coisas estão chegando num fim, né? É que assim, o último sonho descrito pra gente no conto é um rolê meio. Ele sendo cucado oniricamente, né? Sim. Porque ele tá ouvindo a porra do sonho dela, porque ela tá falando em voz alta, um rolê. Eu imagino, tipo, como é que é o nome do cara? É Nathaniel. Nathaniel, os seus braços tão grandes e gigantes. E o cara ouvindo, tipo, do outro lado, mano, o que tá acontecendo ali, sabe? Porque ele não conseguiu dormir, né? Porque ela tava falando muito alto e cantando e sei lá o quê. Daí por isso que no outro dia ele tá ainda mais bravo e tal. Mas depois daí depois de ter feito essa merda, ele tipo, tenta resolver as coisas. Não, calma. Vamos. Eu exagerei, criancice. Amanhã, no café da manhã, eu te conto uma piada. É que eu pensei achei numa curioso- piada. Inclusive eu achei curioso que ele queria fazer uma piada de well. Daí eu me imagino se ele também é paranaense, daí eles fazem piadas com a Universidade de Londrina. Léo, ao contrário, é Léo. Nossa, Às essa vezes foi eles ruim, hein? às vezes eles estudam na UEM. Daí, tipo, aquela galera da UEM muito tosca. O em, ao contrário, é meu. Fuck, velho. Top. Speak to me only with thine eyes, and I'll not ask for wine. Então, e daí tem essa cena, tipo, muito foda, em que começa a ter uma briga de laser, né? E eles saem na porrada. Tem uma explosão. Hã? Não, mentira, não rolou isso. Não, Bom. mas então ele chega nesse último dia aí, né? E tipo, eu acho que não é só que ela ficou falando durante os sonhos dela, mas eu acho que também tem um pouco da telepatia, então eu imagino que ele consiga ler os sonhos dela, né?
em uma certa camada, né? Porque imagina quando você tá dormindo, você fica meio exposto a isso, sei lá, uma suposição minha. Faz muito sentido. E daí, tipo, ele começa antes, tipo, dessa explosão toda, ele faz meio que um interrogatório, tipo, falando assim, você sabe quando eles chegam e tal, e que horas que eles chegam, blá, blá, blá. E daí no dia seguinte, era, tipo, que eles iam chegar no dia seguinte, nessas colinas verdes, como é que era? Terras Verdes? Acho que é Campos Verdes, Campos Verdes, isso. Campos Verdes. Eles iam chegar nos Campos Verdes na tarde do dia seguinte, blá, blá, blá. E daí ele fala assim, você precisa ver um médico. Sim. Esses exato. sonhos aí não é normal. Eu acho engraçado que a solução é tipo médico e não terapeuta. Sim. Tipo, vai fazer uma lobotomia na mulher ali. Enfim. Rédeas curtas com Dani. Vamos, o médico vem aqui hoje, então você não pode ir na casa Da sua amiga. do pau. Casa do pau. Naquele não puteiro, velho. Ela literalmente ia pra casa do caralho. Ai, muito bom. Mas... Pois é, E isso. ela, tipo, pô, mas vai ser rapidinho, não tem problema. Daí, tipo, não, eu não sei que horas que ele chega, então tem que ficar aqui. Filho da puta. Nossa, isso foi muito escroto. Sim. Então, isso daí foi total uma recontagem de algo que com certeza acontecia acontece hoje em dia ainda, né? Sim. O controle do homem da rotina da mulher. E, tipo, Sim. muito absurdo nesse caso, porque ele inclusive faz uma chantagem emocional com ela, tipo, fala, você não vai sair daqui, né? E daí ela fica pensando, ele né, atiça mais, fala, você não vai sair daqui, né? E ela fala, sim, eu não vou sair daqui. Muito triste que não vai poder sair dele. Né? E Merda. E então, né, tipo, quando tava mais ou menos na hora dos caras chegarem, né, no sonho dela, hora suposta que os caras chegariam do foguete, ele fala assim, o cara tá atrasado, vou sair pra dar uma caçadinha com a minha arma de abelha. Basicamente, ele pode sair da casa, no caso. Sim. É um movimento muito pau no cu, né? Inclusive, caçar com abelha é muito mais pau no cu, porque você mata 2 animais numa só caça. E de uma forma Porque bastante cruel também. E não faz muito sentido também, tá ligado? Com uma só abelha você não vai mas é matar que não são só abelhas, elas são abelhas douradas. Sim, mas tipo assim, bom. como é que você claro. guarda a munição dessa porra, tá ligado? Viva! Eu não sei, porque quando ele chegou em casa, ele pegou 2 abelhas e esmagou no chão. Não, as que estavam na arma. As abelhas... Sim. Então. Sei lá, as abelhas ficam num recipiente guardado, daí, tipo... Daí você atira, né? Tem a explosãozinha, a abelha provavelmente morre quando explode. Você atira só o ferrão da abelha? Não, porque a abelha elas... bate lá e finca e depois morre. Ele fala que... Sei lá, talvez as abelhas sejam adestradas. Ele fala que elas atacam... É que eles têm poderes telepáticos, né? Então, às vezes, eles também têm um tipo de dominação Pokémon com as abelhas. Pode ser. Você Pode saber. captura e fala, você vai morrer por mim. O cara tira e começa a tocar. Tananã, 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 tananã. Caralho. E eu fico imaginando também as variantes de... Sei lá, que tem tipo uma escopeta de cobra, tá ligado? Aquela saga no... Nice. O sniper, do que é? Aranhas marrom. Mas enfim, ele sai pra dar essa caçadinha dele, né? Ele fala, tipo, pra ela, continuando a dominação dele, né? Tipo, fique aí, se ele chegar, fala que eu volto já já. Eu vou dar uma caçada porque eu não quero desperdiçar minha tarde aqui, que nem você tá desperdiçando, mulher. O pau pode esperar. Daí ele sai e ela fica sozinha em casa, né? E daí começa de novo aquela parte mais. Como é que você tinha falado do primeiro poema, Gabriel? Do primeiro conto, Gabriel? Um negócio mais. Lírico. Uma parte mais lírica, que ele fica fazendo que ela começa a ter uma sensação de que uma tempestade está vindo, né? E que Sim. nada mais seria essa tempestade do que, tipo, uma possível mudança na vida dela, que não vai acontecer porque ela tá presa em casa enquanto as coisas acontecem lá de fora, né? Eu não sei se acontecem mesmo. Pra mim seria inclusive melhor se não acontecesse.
Ah, mas ela fala que vê Ela ouve, né? Ela ouve os Isso. estrondos dos tiros. Não só dos tiros, mas antes disso. Tipo, como se fosse basicamente o barulho de um foguete entrando na atmosfera. Aham. E logo depois ela ouve o barulho de 2 tiros. Mas também nada impede de ser coisas da cabeça dela, né? Nada então. impede. Eu acho que é mais. De um jeito ou de outro, o que ela descreve é a chegada de, tipo, o barulho da chegada de uma espaçonave, né? Toda essa descrição, assim, meio, sabe, meio, como posso dizer, alucinante. Aham. E de repente também ela escuta esses tiros, né? Que inclusive, sei lá, os tiros de uma abelha parece ser, são coisas estrondosas. Assim. Zzz. Exato. E depois, então, depois desses tiros, meio que as coisas vão acalmando até que o esposo dela chega, voltando da caça. E é tipo um clímax, um anticlímax, né? Porque ela vai ouvindo os passos da pessoa chegando, ela vai criando uma expectativa muito grande, inclusive no leitor, sobre quem que vai abrir essa porta, se é um marciano ou se é tipo o Nathaniel. E daí abre a porta e é simplesmente o marido dela e toda a expectativa, a esperança e a oniricidade dela se quebra no chão como batata. Sim. Exato, porque deixa essa dúvida, né, de que o tiro veio do marido ou do Sim, porque são ou 2 do tiros, alheio. inclusive. Sim. E ele também volta pra casa sem nada, né? O marido. Não, mas Não, ele volta. ele volta, tipo. Eu acho que ele não Mas caça é que ela geralmente quando você vai caçar, você traz. Sim, ele não trouxe a caça. não sei, eu não caço, então. Tem também filho não. da puta que caça só por diversão, e daí esse daí. Diversão. Mas eu imagino que esse Tem cara cara. tem cara de fazer isso. Sim, você gosta de matar coisas. Isso. Às vezes ele deu 2 tiros numa árvore, tá ligado? Mata essa árvore, filho pode da ser. puta. Ele caçou a árvore. Tipo, eu odeio o meio ambiente, foda-se, papa. E, bom, daí ela fica assim, tipo, caraca, você fez o que? Você matou, sei lá o que? Daí ele, não, eu fui caçar, ué. Foi o que eu falei. Inclusive o médico vem amanhã. Nossa, como eu sou bobo. Tolice minha. Putz. Muito Que coisa. escroto. Sim. E, enfim, daí então a Hilda começa a chorar, sem entender direito o porquê. E ele fala, por que você tá chorando? E ela, não sei. Só sinto que eu preciso chorar, porque ela começa a descrever como se todas as lembranças que ela tinha desse tal extraterrestre. E, enfim, e termina com ela chorando porque, sem saber direito o porquê, com as memórias que ela teve ao longo, todas essas experiências que ela teve oniricamente ao longo, perdidas. Tipo, ela não consegue lembrar a letra da música mais. Exato, essa é tipo, digamos, a simbologia. A letra que era tão bonita e que representava essa coisa misteriosa e E de fora. não é nem só a letra, né? É a própria harmonia da canção. Eu acho que Sim. esse final ele é muito bom porque pra mim é mais ou menos como se ela tivesse a realização de que o marido dela nunca ia deixar ela ter vida própria, né? Aham. Com certeza. Porque ela começa a perder depois que o cara fala que era mentira, quer dizer, ela saca que era mentira a visita do médico, né? Sim. E daí essa cena, tipo, viu, nem mesmo nos sonhos ela vai conseguir escapar dele. Uhum. Pra ser sincero, eu não tava esperando um final triste pra ser. Eu achei, de fato, que ela ia conseguir, tipo, encontrar o Eu negócio e, também. sei lá, acontecer. É um final bem pessimista, assim, né? Tipo, Sim, não, bem triste. bem triste, trágico, assim. Ela percebendo que a vida dela vai ser aquela merda pra sempre, porque ela tem um marido controlador, assim como muitas mulheres sofreram com isso na década de 50. Eu acho que. E ainda assim. E ainda sofre. Eu acho que eu prefiro um final mais pé no chão, assim. Porque, né, vai que ela vira uma guerrilheira feminista e mata todos os homens de Marte. Seria bem realista.
Gabriel sempre prefere as coisas assim. Pé Isso não no tem graça, chão. Gabriel. Pé no chão. De pé no Enfim. chão já basta a vida. Não, de qualquer forma, eu não achei o final. Eu só não tava esperando, Sim. sabe? Sim, eu gostei do final também. Eu acho que foi uma boa quebra, assim, pra como o conto tava se encaminhando, sabe? Até mesmo porque, nessa época de escrita de ficção científica, a gente tá muito acostumado com um otimismo com o futuro, né? E, 1999 não eram coisas bons em Marte, pelo menos na visão do Ray Bradbury. E eu tenho que dizer que no decorrer do livro, tipo, tem outros contos que tenham finais felizes e tal, mas acho que a maioria deles é tipo um final que você fica tipo, caralho, velho, que merda. Tipo, ele tem essa escrita bem trágica assim das coisas, sabe? E é uma coisa que eu gosto muito nele, eu gostei muito do livro. Saquei. Acho que um elemento que talvez me incomoda um pouco seja só, tipo, que novamente, que a gente até discutiu nos episódios da Asimov um tempo atrás, de que a ficção científica, quando envolve o ser humano, ela, às vezes, tipo, quando tem personagens humanos no meio, às vezes ela é um pouco problemática, sabe? Porque eu vejo um pouco um elemento de, assim, o ser humano é, tipo, mais avançado, né, nesse conto, porque, tipo, os marcianos parecem ser muito filho da puta, pelo menos esse marciano específico, enquanto o ser humano, tipo, é um cara da hora, sabe? É, Sim. tipo, a esperança da mulher, tipo, sei lá, então é o estrangeiro filho da puta e o ser humano vindo pra salvar ele, sabe? O American. Eu tenho que dizer que nesse conto fica assim, mas depois as coisas mudam pra caralho. É o que eu também esperava, de que, tipo, não ficaria só nisso, sabe? Mas, enfim, Mas eu concordo que nesse conto dá muito essa vibe, assim, de tipo, os seres humanos são uma esperança. sim. Mas é que essa é uma narrativa, né? Da humanidade para a humanidade. Não sei se eu me fiz claro. Mas eu gosto quando os autores eles pegam isso. Eu acho que, pelo que o Pedro falou, o Bradbury teve essa sacada e daí ele um pouco que desvirtua ela, assim, no decorrer do livro inteiro. Então, E outra coisa também que a gente não pode afirmar com toda certeza que realmente seria a salvação dela, né? O cara chegar, porque a gente só sabe, tipo, o que ela sonhou, né? Então, tipo, no sonho dela esse cara salvou ela, mas vai que ele chegava e ele era um tremendo filho da puta que ia escravizar os marcianos, sei lá. basicamente na história da humanidade foi isso que quando pessoas vão pro estrangeiro fazem. Sim. Uma coisa que eu lembrei agora, e que eu queria saber se vocês compartilham também, quando eu tava lendo o conto, eu pensei que era uma inversão de história de abdução. Eu pensei que ela tava sendo abduzida e ela lembrava de resquícios pelo sonho. Mas não era isso. Seria legal se fosse, mas... É que, tipo, mais uma vez a gente discute o que esse sonho é de verdade, sabe? Tipo, eram mesmo sonhos, então, sabe? Meio que o final dá a entender que, então, o ser humano não tinha chegado, né? Ou será que, tipo, sei lá, ele tava lá rondando? Os sonhos eram uma conexão, então, de... Como eu tinha falado... Isso, de... Não. Como que é em português? Telepatia. Então... Sabe o que era exatamente? Na minha visão, ela tava meio delirante, assim. Mas não sei, na visão de vocês, o que era. Não, na minha visão era realmente... Eu fiquei dividida. Eu não sabia se era o sonho dela ou se era essa questão da telepatia mesmo. Eu tenho que dizer que, assim, o sonho pro conto isolado, ele deixa em aberto e, sinceramente, não importa pra mim, sabe? Porque mesmo se fossem pessoas reais e o cara matou, ou se era apenas um sonho e o cara matou metaforicamente o sonho dela, a mensagem é a mesma, sabe? Sim. Porque independente de ser real ou não, o que acontece é que depois que o cara volta, ela de qualquer forma não vai encontrar
o cara naquele Isso, lugar. Né? e essa salvação dela não existe, né? E o marido dela vai continuar sendo um escroto, tendo matado um sonho ou uma pessoa de verdade. Ora, Ila, por que você está chorando? Eu não sei, mas eu não posso fazer nada. Eu tô triste, eu não sei porquê. Choro, não sei porquê, mas eu choro. Amanhã você vai estar melhor. Esqueça-se disso. Ela não olhou para ele. Olhou só para o deserto vazio e para as estrelas muito brilhantes que estavam despontando no céu negro. E lá longe, se ouviu o som do vento subindo e da água escorrendo pelos longos canais. Ela fechou os olhos, tremendo. Amanhã estarei melhor. Então, no livro, né, o conto, quando ele foi escrito separadamente, você fica aberto a essa interpretação de ser um sonho ou não, tanto faz, porque o que importa, né, tipo, o cara destruiu os sonhos dela mesmo sendo um sonho de verdade ou uma pessoa, né, mas no livro, no compilado, fica aberto, fica fechado no sentido de que realmente aconteceu uma expedição, sabe? E que porque é citado o Nathaniel York e outras coisas que fazem relação a esse primeiro conto de, tipo, outras pessoas que vão a Marte, tipo, na segunda expedição, sabe? O título do terceiro conto grande do livro é A Terceira Expedição, né? Então, tudo leva a crer que, tipo, aconteceu de verdade, assim. Foram realmente pessoas lá e o cara matou eles. Eu até fico curioso qual que seria a reação da Terra em saber que o astronauta deles foi assassinado. Não. Com abelhas. Agora, o mais bizarro é, tipo, eles chegam lá com uma equipe pra fazer também a autópsia do corpo do Nathaniel e veem que ele foi picado por uma abelha e morreu. Então, tipo, é um crime perfeito, tá ligado? Mas eu realmente gostaria de entender mais como que a telepatia funciona, porque geralmente você entra em contato com quem você quer conversar, mas tipo, é como se... Por isso que eu fiquei em dúvida se eram os humanos que tinham telepatia ou não, porque do jeito que foi apresentado, parecia que era eles que estavam entrando em contato, porque até então ela não sabia da existência deles. Sim. A telepatia, voltando a falar do livro como um todo e não como só esse conto, a telepatia, ela tem várias maneiras que ela se manifesta, sabe? Tem essa telepatia básica que todo mundo tem de eu consigo conversar com você, ler seus pensamentos, traduzir a língua humana, né? E tem outros que fazem telepatia, tipo, eles conseguem fazer, por exemplo, objetos usando a telepatia. Outros que se metamorfizam em outros seres ou em outras coisas. Então, essa telepatia dela, quando li o conto, eu imaginei como se fosse ela meio que vendo o futuro, assim, de certa forma, sabe? Ela tendo uma clarividência, né? O que eu mais ou menos imaginei é que, tipo, talvez a telepatia funcionasse, tipo, como se o pensamento fosse quase umas ondas de rádio, sabe? Porque às vezes você tá com, sei lá, um rádio amador e você capta uma onda aleatória de algum lugar e você consegue escutar, sabe? E, sei lá, eu imaginei como se ela, nos sonhos dela, a telepatia dela fosse pra algum lugar no espaço e acabou encontrando esse ser humano, sabe? Acabou entrando, sei lá, na órbita desse ser humano e... Foi só uma coincidência. Mas ele conversou com ela, não conversou? Essa é a questão. Sim, eles então, ele respondeu. Ele, sei lá, talvez a telepatia dela entrasse na mente dele e ele pudesse responder, não que ele pudesse, sei lá, captá-la por si próprio, mas ela, sempre que capta, ele pode responder. Eu achei esse Nathaniel meio sedento, né? 3 papinhos já beijou ela, tipo... O que é estranho, porque ela é de outra
Ela não é humana, né? Mano, ela deve ter, tipo, menos de 1 metro de altura. Ele deve ter se curvado tanto pra conseguir beijar ela, velho. E, tipo, cadê o profissionalismo científico, tá ligado? Mas então, daí eu acho que tem um aspecto que, tipo, ainda era um sonho, sabe? Eu imagino que ela, talvez se fosse desse negócio de rádio que ele falou assim, né? Eu imagino que ela conseguiu ler os pensamentos dele, entender que ele era um ser humano que vinha da Terra, que o nome dele era Nathaniel, mas ela meio que criou uma fantasia com esse personagem que ela conheceu telepaticamente, sabe? Uhum. Tipo, eu não imagino que ela tenha um corpo telepático que tenha beijado ele. Aham. Mas É que como ela se- criou uma ficção com esse personagem que ela conheceu, que é um personagem literalmente de outro mundo, pra ela sair do mundo dela, né? Então talvez pode como ser se- que o primeiro sonho era a conversa telepática, mas o resto poderia ser só sonho mesmo com essa. Ou como se ela entrasse nos sonhos dele, em vez do contrário, sabe? Também eu pode acho ser. que... Na verdade... pode ser. Daí, no caso, ele poderia estar, tipo, sonhando com a esposa dele e daí vira um pesadelo, porque, na verdade, é uma pessoa de menos de 1 metro de altura. Mas, enfim. Isso Então é um tipo pouco... Dani. Isso, tipo, Dani. Eu ia dizer que sou um pouco preconceituoso com anões, mas tudo. Mas, enfim. Se o cara for um loli, ele gosta também. Lolicon. É verdade. O que eu acho curioso mesmo é que Freud explica. Freud explica. O que o Freud diria pra alguém que tem sonhos eróticos com criaturas alaranjadas de outro planeta? Ele ia falar, that's your mom. Sim, exatamente isso. Enfim. Eu, sei lá, eu fico imaginando que o ser humano, ele não faz ideia do que tá acontecendo direito, e daí quando ele chega na Terra pensando assim, caraca, será que ela existe e a gente realmente vai se encontrar? E de repente aparece esse cara com uma arma de abelha e pá. Esse é louco. Sim, ia ser incrível. Mas, em todo caso, eu acho que nem o Pedro disse, né? Esses aspectos não importam, porque a virtude do conto está em outros lugares, né? E na minha opinião está na psicologia de cada personagem, de cada alien marciano. E também na cultura e no reflexo que... O espelho quebrado que o Bradbury faz da sociedade americana dos anos 50. Então... Sim, será que, por exemplo, ele criou esse estereótipo? Criou um estereótipo marciano pra rebater a tradicionalidade americana? Então, tem uma estratégia na antropologia que se chama estranhamento, em que você meio que conta o que é cotidiano de uma forma como se fosse outra cultura fazendo essa prática. E daí a pessoa que faz parte dessa cultura estranha, porque ela encara com mais objetividade. Então, provavelmente, um homem americano nos anos 50, quando lesse essa história, ia achar estranho o comportamento que um personagem teve com relação ao outro, e achar, sei lá, possessivo. E então, talvez esteja aí, né, uma estratégia do Bradbury criticar a sociedade mesmo, sem mais. Eu vejo bastante essa leitura também. Tipo assim, é um retrato, né? Acho que toda escrita passa uma mensagem. Sim, eu acho que o brilho da ficção científica, pelo menos que eu gosto dela, é essa capacidade de tratar de temas filosóficos, culturais, por meio de contextos diferentes do que a gente está acostumado. Então, Agora vamos para as notas. Drink to me only with thine eyes, and I'll not ask for wine. Gabriel, então começando por você. De 0 a 10, qual é a sua nota para o conto Ila, de Ray Bradbury? Então, retomando brevemente as considerações que eu fiz pro conto, eu achei ele bastante interessante na forma como ele delimitou a cultura marciana com bastante semelhança a nós. Os aspectos de ficção científica também são um pouquinho interessantes, a questão da telepatia que foi se demonstrando ali. Então, mas não foi um conto que eu achei extraordinário. Então eu vou dar um sólido 8 pro conto. E é isso.
Tá certo? E Gabi, sua nota. Eu gostei bastante sobre essa questão, toda essa questão de crítica e tal, que a gente debateu. Que, por ele ter sido o autor de Fahrenheit 451, a gente dá pra entender que não foi só por acaso que ele fez as críticas que ele fez. Eu gostei bastante de ler, ele é bem confortável, é uma leitura rápida, não é cansativa. E eu vou dar 8.3 pra esse conto. Certo? E Pedro? Eu acho que é um conto bom, definitivamente não é o melhor conto desse livro. Eu acho que é um ótimo conto de introdução para a gente conhecer uma nova sociedade e ver qual que é a vibe do livro, sabe? E ver qual que é a vibe do autor também, né? Tipo, críticas com temáticas diferenciadas, sejam elas mundanas ou não, né? E eu acho que ele faz um bom... Eu acho que ele consegue alcançar o que ele procura, mas, como o Gabriel disse, não é nada excepcional. Então eu vou dar um 8.2. Certo? Eu também gostei bastante do conto, da escrita do autor, né? Tô ansioso para conhecer os próximos contos, né? E esse, por mais que seja um conto simples, ele tem uma proposta de comentar um pouco, de mostrar um pouco da sociedade, né, marciana e esses primeiros contatos, então, com a vinda humana, mesmo que seja dúbio, né, se é verdadeiro ou não. E eu achei bem interessante, sabe? As discussões são interessantes, sabe? Tanto da sociedade, da relação de casamento e tudo. E também algo que, sabe, talvez não seja exatamente a ideia do autor principal, mas mesmo essa talvez rejeição da imaginação, sabe? De que a Ila, quando ela tem todas essas ideias, não só por ter esse ciúme, mas também o simples fato dela ter ideias mágicas e de extraterrestres, coisas assim, já faz com que o marido já trate ela mal e diga que ela deveria estar gastando o tempo dela com outras coisas assim. Que é bastante, que, como eu disse, é bastante relacionado com a própria ficção científica e uma certa desvalorização que às vezes tem. E no geral, então, eu acho que a história foi bastante boa, mas obviamente não é algo assim tão complexo, né? Então, eu vou dar um 8.4. Qual foi a média? Nossa média ficou 8,23. Bom, aqui no Goodreads, então, o conto Ila, mesmo só com 36 avaliações, tem 3.47 estrelas de 5, o que seriam, então, 6.94. É isso, uma nota bem mais baixa do que a gente deu, talvez pela simplicidade, né? Talvez porque a forma mais comum de consumir esse conto não seja avulso, mas por meio do livro, e tenham contos muito melhores dentro dessa coletânea. E daí acaba reduzindo daí a qualidade, né? Na nota. Eu diria que esse, dentre os contos do livro, é um dos mais fracos, assim. Uhum. E também tem o fato de que a gente normalmente tenta explorar os contos com essas coisas mais profundas, mesmo que sejam viajadas, que não fazem o menor sentido. Então a gente acaba dando mais valor para contos que tem espaço para viajar, como foi esse. Sim. Mas antes de chegarmos ao fim do episódio, sempre tem um momento mais especial, um momento mais característico do podcast, que é a nota de estranheza. Quando nós, de 3 a 12, avaliamos o quão estranho é a obra em questão. Portanto, começando com Pedro, o gigante de olho azul... Não, o gigante de olhos verdes. Qual é a sua nota de estranheza para esse conto? Esse conto, por mais que ele tente fazer um retrato real da sociedade, né, tipo, uma versão da sociedade da época, ele faz uma versão de uma sociedade com coisas muito estranhas, né, com armas de abelha, com fogão de lava, com paredes de cristal que dão frutos. Então, assim, eu acho que não tem como não ter uma
E também seres que usam a telepatia como se fosse, sei lá, andar de bicicleta. Né? Então, eu acho que merece uma certa estranheza para ele, mas não tanta. Então, um 9.22. Certo. Gabriela, sua nota? Eu acho que ele apresenta elementos comuns, mas em um ambiente estranho. Eu não tenho muito pra comentar sobre bizarrices no geral. Só, por exemplo, deixa eu assar essa carninha aqui na lava. Eu acho que são sociedades diferentes, mas, como eu disse, elementos que na teoria seriam comuns, mas em um ambiente estranho. Eu vou dar uma nota de 9.5 de estranheza. Tá certo. Ok. Agora, Gabriel Enterrapão. No quesito estranheza, eu acho que esse conto ele é mais estranho onde não se é esperado, que é na localidade. Tipo, Marte a gente pensa geralmente num lugar arenoso, duro, com pouca água e tipo, inóspito, né? Mas na visão do Bradbury, o Marte ele não é só um lugar muito diferente e colorido, porque os lugares têm cores vivas, né? Mas a arquitetura ali me trouxe uma estranheza que me deixou inclusive confuso na hora que eu estava lendo. Camas que são, não sei se são bem camas, mas são formadas por vapor, alguma coisa assim. Os pilares de cristal, que me trouxe a ideia de que a casa era toda translúcida, mas também tem um aspecto de água na própria casa, de liquidez, assim. O próprio forno de lava minecraftiano. Coisas que são bastante, tipo, difíceis, inclusive, de descrever. E nesse aspecto eu acho que o conto ele ganha estranheza. Por outro lado, digo aqui, no ponto dos personagens, eles são curiosamente muito familiares, inclusive nos dias de hoje, que é uma tragédia da vida convivida, mas com certeza também era um retrato dos anos de 1950 e não tinha nenhuma pretensão de ser estranho. Então, balanceando essas duas coisas, a tentativa de estranheza e a tentativa de manter o pé no chão para falar coisas sobre a realidade, eu mantenho a mesma linha que o Pedro e a Gabi e dou um 9.1. Tá certo. Acho que a gente não vai discordar muito na nota de estranheza. Todo mundo, mesmo que indo numa vibe parecida, né? De que, como o Gabriel falou, então tem um plot que é bastante reconhecível pra gente. E misturado com a estranheza de uma sociedade diferente, que ao meu ver também não é tão extrapolada assim, sabe? Tudo bem que tem essa arquitetura difícil de entender e o fogão com lava que vocês citaram. Mas no geral poderia ser, tipo, quando você pensa assim, extraterrestres, às vezes pode ser uma coisa muito mais estranha, sabe? Do que foi nesse conto em específico, sabe? Até por serem humanoides, né? Só tem, enfim, cores e altura diferente. Enfim, de qualquer forma, eu concordo que há uma estranheza a ser considerada nesses elementos que eu citei, então vou dar 9. Um sólido 9,001. Nossa média ficou, então, 9,20525. Perfeito. Eu gosto desses números, assim, bem redondos. Caralho. O Gabriel foi preciso aí. E, enfim, assim a gente chega ao fim do 18º episódio de Estranha Ficção, com esse conto de Ray Bradbury.